Bom dia a todos. Eu sou o professor Gildo, coordeno o grupo Cronos de pesquisa em História da Ciência, Técnica e Medicina, junto ao Instituto de Estudos Avançados, e tenho o prazer de hoje apresentar o professor Fernando Landgraf, que é engenheiro formado em metalurgia e professor titular na Escola Politécnica, dentro do Departamento de Metalurgia. E o professor Landgraf tem uma paixão, um amor já de muitos anos pela história da metalurgia e, em especial, da siderurgia no Brasil. Então, ele tem uma série de trabalhos relacionados com a experiência pioneira entre nós, que foi a Fazenda Ipanema. E ele vai dar início em seguida, e aproveito para agradecer ao apoio da equipe do IEA, especialmente nas pessoas da Cláudia e do Jorge. Então, o professor Landgraf está com a palavra. Muito obrigado, professor Gildo. Para mim, foi muito especial o seu convite para que eu fizesse essa apresentação aqui. E nós vamos falar, então, hoje, nessa 1 hora, nós vamos falar sobre vieses tecnológicos do projeto siderúrgico de João VI. Esse é um trabalho, como o professor Gildo já falou, que faz parte de uma linha de pesquisa nossa já faz 14 anos, que a gente vem mais intensamente trabalhando. E eu quero destacar a participação especial do meu amigo Paulo Eduardo Martins Araújo, que tem participado desde o início. Na verdade, ele é quem nos instigou a mergulhar nesse assunto em 2008, retomar esse assunto em 2008. Eu sou amigo do Paulo Eduardo desde os meus 10 anos de idade. Eu era reserva dele na lateral direita do time da nossa classe. Depois nós fizemos história juntos por um tempo. Eu abandonei, ele continuou. Depois nossos caminhos seguiram por caminhos diferentes, fui terminar minha engenharia, fui trabalhar como pesquisador no IPT, e o Paulo por seus diversos caminhos. A gente se reencontrou quando o Paulo voltou para São Paulo, e nós fizemos uma disciplina juntos, como ouvintes, uma disciplina da professora Laura de Melo e Souza, que foi uma maravilha, sobre o iluminismo. E aí, logo depois, nós, então, começamos a trabalhar juntos nessa história da metalurgia no Brasil, e, em particular, da Fábrica de Ferro de Ipanema. E esse nome, né, o viés tecnológico, viés no sentido de caminho ou direção que segue pela diagonal, uma direção oblíqua. Esse título passou por várias versões desde que eu comecei a trabalhar nele, julho de 22. Começou chamando método científico na operação de Ipanema, passou para erros tecnológicos na operação de Ipanema, relaxamos para desvios tecnológicos, e hoje a gente coloca como vieses tecnológicos desse projeto siderúrgico. Essa é uma apresentação, então, sobre um episódio da história da técnica, no momento da entrada da ciência nessa técnica. É a transição da técnica para a tecnologia. E a técnica que nós vamos tratar hoje é a produção de objetos de ferro metálico, partindo do minério de ferro, usando o alto forno. É um equipamento que nós vamos descrever. E a ciência que estava entrando naquele momento é a química. Esse projeto siderúrgico do João VI, ele está muito ligado com um personagem específico, que é o Rodrigo de Souza Coutinho, que era um nobre português que estava fora de Portugal no século XVIII, e volta para Portugal em 1796. Ele passou 15 ou 20 anos em Turim, e ele volta para Portugal e logo assume uma função de ministro do João VI, ou do João ainda
um regente, né? E esse Rodrigo, ele deu muita importância para a siderurgia. O pai dele, na verdade, quando foi governador de Angola, em 1770, organizou a fábrica de ferro de Nova Oeiras, em Angola. Depois, quando o Rodrigo assume, então, essa posição ministerial, ele aprovou a participação do Zé Álvares Maciel, aquele degredado de Minas Gerais que foi parar em Angola, ele se oferece, o Rodrigo aprova a participação do Maciel na retomada dessa fábrica, fábrica de ferro de Nova Oeiras, em 1799. Isso não durou muito, o Zé Álvares Maciel morre e esse episódio se encerra logo depois. O Rodrigo de Souza Coutinho incentiva a criação da cadeira de metalurgia na Universidade de Coimbra, logo depois que o Zé Bonifácio volta da sua viagem de 10 anos, né, da sua bolsa de estudos de 10 anos viajando pela Europa. E o Rodrigo incentiva a criação dessa cadeira de metalurgia. Ele também ordena a contratação de alemães, técnicos alemães, para reconstruir uma fábrica de ferro em Portugal, a Ferraria de Foz d'Auge, em 1802. Ele também, quando ele vem para o Brasil, ou muito próximo do momento de vir para o Brasil, ele apoia a construção de um alto-forno lá em Minas Gerais, no distrito diamantino, dirigida por um brasileiro, o intendente Câmara, que seria a fábrica de Gaspar Soares. O Câmara tinha feito a mesma, né, tinha viajado junto com José Bonifácio nessa bolsa de 10 anos viajando pela Europa. O Rodrigo também apoiou, quando ele vem para o Brasil, ele apoia o estabelecimento da Fábrica de Ferro de Ipanema, em 1809. Isso fica perto de Sorocaba, e inicialmente a fábrica foi dirigida por um sueco, com um grupo de metalurgistas suecos, e em 1814 passa para as mãos de um alemão, do Frederico Varnhagen, que vai ser o nosso personagem principal de hoje. O Rodrigo também incentivou o estabelecimento de uma outra fábrica de ferro, perto de Ouro Preto, dirigida por um outro alemão, que é o Eschwege. Vamos falar bastante dele também. Então, esse era nítido assim uma preocupação do governo português naquele momento, tanto em Portugal quanto na vinda para o Brasil, com essa questão metalúrgica e particularmente com o ferro. Muito bem. E de que vieses tecnológicos nós vamos falar hoje? Bom, nós vamos falar, em primeiro lugar, de um acontecimento excepcional, né? O Varnhagen conduziu 2 campanhas de produção de ferro nos altos fornos de Ipanema, e eu vou explicar por que isso é um feito excepcional. Em segundo lugar, o Varnhagen descreveu, ele não só conduziu, mas ele descreveu essa operação com muito detalhe. E essa descrição permite, hoje, analisar o procedimento que ele usou. E, portanto, falar sobre vieses, né? Que vieses são esses? Ele decidiu usar lenha como parte da carga do alto-forno, contrariamente à opinião geral dos especialistas da Europa, né? Ele usou lenha misturada no carvão. Carvão era o combustível usado por todo mundo, nós vamos discutir isso em detalhe. E ele usou também uma quantidade enorme de fundentes na carga do alto-forno, misturava calcário e outras pedras, um tal de diorito, numa quantidade enorme. Nós vamos falar. São esses os 2 vieses de quem olha hoje para essa operação. Por que ele usou lenha? E por que ele usou essa quantidade enorme de fundentes? E será possível identificar o uso de um método científico, né, na operação do Varnhagen, nos relatos que ele faz e nas análises que ele faz? Então, esse é o grande ponto desse trabalho.
O que a gente vai usar, né? Então, a ciência estava começando a ser usada nesse know-how, né, do como fazer da siderurgia moderna daquele momento, a operação do alto forno, que é uma técnica que já tinha 400 anos de desenvolvimento. A Europa já operava altos fornos há 400 anos. A China operava uma coisa parecida há 1000 anos. Mas é o momento da entrada da ciência, né? do iluminismo europeu, particularmente francês, e aí um personagem importante, que é esse Jean Rassenfratz, escreve um livro, em 1812, chamado La Sidérotechnie, que descreve a arte de tratar os minérios para obter o ferro fundido e o ferro. Então, esse livro foi um livro super importante. Na verdade, já tínhamos vários livros sendo publicados, particularmente livros suecos. A Suécia era um grande fabricante de ferro nesse momento e autores suecos vinham produzindo livros sobre siderurgia já há bastante tempo, desde meados do século XVIII. A fábrica de Ipanema está aqui. Essa é uma imagem da fábrica de Ipanema e vocês estão vendo ali, marcado em amarelo, os altos fornos que o Varnhagen construiu, certo? Esse lugar é conhecido como Fazenda Ipanema, como o professor Gildo mencionou, e tem várias coisas aqui que são desse momento em que isso foi uma fábrica de ferro. E é um ótimo lugar para se visitar, viu? Quilômetro 100 da Castelo Branco, entra à direita na Castelo Branco, mas vai em direção a Sorocaba, que fica à esquerda. Lá no fundo você vai enxergar o Morro de Araçoiaba e não percam essa oportunidade. É excepcional. Fernando, desculpa, precisa compartilhar os slides. Opa! Nossa! Eu achei que eu estava. Então tá bom, vou voltar para a Sidérotechnie aqui, venho aqui no... Cadê? Como é que eu faço para voltar aqui? Voltei. Share screen, share. Maravilha. Muito bem. E vamos a tudo aqui. Certo? Estou compartilhando, né? Certo. Maravilha. Então, essa é a capa do livro La Sidérotechnie, do nosso amigo Rassenfratz. E aqui uma imagem, então, da fábrica de ferro de Ipanema. Como vocês estão vendo, lá no fundo, essa montanha que está cortada aqui é a montanha de Araçoiaba. Aqui, várias instalações ligadas à produção de ferro, que durou de 1810 até 1926. E o livro publicado pelo Eschwege, chamado Pluto Brasiliensis, que falou, basicamente, esse livro, né, foi escrito para tratar das várias coisas da mineração no Brasil, né, ouro, diamante, etc., e também o ferro, que era uma coisa importante que estava acontecendo ali, né? E, então, a implantação e a operação de Ipanema foi objeto de uma detalhada descrição do diretor de Ipanema, que foi o Varnhagen, comentado pelo seu colega Eschwege. E, interessante notar, operação criticada pelo antigo chefe dos dois, né? O Zé Bonifácio foi chefe do Varnhagen e do Eschwege, e o Zé Bonifácio visita Ipanema em 1820 e escreve uma crítica à operação, muito interessante, que nós vamos discutir. Então, os personagens dessa história são o Frederico Varnhagen, que é um alemão nascido em 1782, que veio trabalhar em Portugal em 1802, veio para o Brasil em 1809, vira diretor de Ipanema em 14, conduz as duas campanhas de produção de ferro em 18 e 19. Outro personagem é o Guilherme de Eschwege,
outro alemão, nascido um pouco antes, 1777, foi o chefe de Varnhagen em Portugal, veio ao Brasil junto com o Varnhagen em 1809, assumiu várias tarefas de mineração em Minas Gerais, escreveu o livro Pluto Brasiliensis em 1833. Zé Bonifácio foi o chefe dos dois em Portugal, voltou para o Brasil em 19, visitou Ipanema em 20, escreveu uma memória sobre a administração de Varnhagen e foi para o Rio de Janeiro proclamar a independência do Brasil. O Lars Hultgren é um sueco, nascido em 1770, trabalhou nos altos fornos na Suécia, veio para Ipanema em 1810 com a equipe de suecos. Quando os suecos foram embora, ele ficou. E ele trabalhou com Varnhagen por 5 anos, mas foi demitido pelo Varnhagen em dezembro de 19. E o Jean Rassenfratz, que é um francês, nascido em 55, trabalhou em laboratório com o Lavoisier, foi professor da École des Mines e escreveu aquele livro sobre siderurgia. Esses são os 5 personagens dessa nossa história de hoje. E esses são os 2 altos fornos construídos por Varnhagen em 1817. O da direita, esse tubular aí, ele foi reformado em 1919. Assim, na Primeira Guerra Mundial, houve uma grande falta de ferro no Brasil, foi retomada Ipanema e foi feita essa reforma aí. Essa foto mostra o estado dos fornos em 2006. Esses fornos já não estão mais tão bonitos, tão limpinhos assim, mas continua tendo uma ótima conservação pelo pessoal da Floresta Nacional de Ipanema, em particular pelo nosso amigo Luciano Regalado. Aqui está um perfil dos altos fornos de Ipanema, como desenhado pelo tenente Rufino Felizardo em 1817. Vocês estão vendo um corte dos 2 altos fornos e dá para ver o interior dos fornos nessa região aqui, né? Isso aqui é o interior dos fornos. Eles foram operados ao longo de todo o século XIX, tendo produzido milhares de toneladas de ferro, e vocês estão vendo no background aí algumas imagens das coisas que foram feitas por lá. Canhões, chapa de fogão a lenha, muitos equipamentos ligados à produção de cana, inclusive esse enorme dessa moenda de 6 toneladas que desapareceu em 1970, quando foi desativado o Museu de Ciência que existia no Ibirapuera. Eu estou atrás dessa moenda, eu não consigo acreditar que ela tenha sido sucateada. Ela está em algum lugar, ela está na fazenda de alguém. Enfim, foi fabricada em 1842, lá em Ipanema. Bom, e agora então a gente chega no primeiro exemplo do que o Varnhagen fazia. Então, vocês estão vendo essa imagem aí, em alemão? Isso foi retirado do livro do Eschwege, que reproduz uma carta do Varnhagen para ele, para o autor do livro, e ele, então, o autor do livro, reproduz a carta, inclusive com esse desenho, certo? Que está descrevendo a operação do alto forno na 9ª semana, como vocês estão vendo aqui, que começa no domingo, dia 27 de dezembro de 1819, e vai até o início de 1820, de 18 e vai até o início de 19, quando o Varnhagen interrompe. Vocês estão vendo aqui, então, cada tracinho desse é uma carga que foi colocada lá no alto do alto forno, onde se coloca minério, carvão e os tais fundentes são colocados lá em cima. Então, aqui está mostrando que teve 15 cargas no domingo, dia 27 de dezembro. E essas cruzinhas marcam aproximadamente, durante aquele dia, mais exatamente quando foram feitas as corridas do alto forno. Quer dizer, o alto forno ia gerando, ele funcionava sem parar, certo? Funcionou aqui por 9 semanas ininterruptas, 24 horas por dia. Não dá para parar essa operação, tem que continuar sem parar.
E, então, periodicamente, né, 2 ou 3 vezes por dia, era feito um vazamento, né? Se retirava o metal líquido que estava sendo gerado lá. Aproximadamente 500 quilos, 400 quilos de ferro líquido saíam de dentro desse alto-forno. E esse número 8 que está marcado aqui é o número de golpes que a roda d'água fazia, impulsionando o fole de ar. Então, quantas sopradas por minuto estava fazendo o fole naquele momento. Então, de segunda até quarta-feira, ele operou com 8 golpes por minuto, e aí ele baixou para 7 golpes por minuto da quarta-feira em diante até o sábado. Então, é impressionante, né? Quer dizer, o cara, em 1818, está anotando tudo que ele faz, certo? Para poder discutir os resultados. Então, essas cartas do Varnhagen são um registro muito especial, detalhado, de como um engenheiro metalúrgico, no início do século XIX, dirigia a operação de um alto-forno naquele momento, que era o melhor equipamento da época. E esse alto-forno ali construído tem as mesmas características de outros altos-fornos na mesma época. Ele operou por 9 semanas, parou em janeiro, porque ele ficou doente. Ele, então, estava esperando a chegada de técnicos alemães que não chegaram, e então, em maio, ele retomou e operou por 29 semanas, do final de maio, meados de maio, até o início de dezembro de 1819. E ele escreve uma tabela. Essa tabela que vocês estão vendo aqui foi escrita pelo Varnhagen numa carta para o Eschwege, e o Eschwege publicou. E nós vamos entrar em alguns detalhes aqui do que é que ele está fazendo aqui. Então, essa tabela permite a gente tentar entender o que estava acontecendo, porque essa tabela descreve quantas arrobas de ferro ele produzia por semana, e várias coisas desse tipo que eu vou descrever para vocês. Inclusive a qualidade do ferro. Aqui, ó, Farbe des Rocheisen, que é a cor da fratura do ferro fundido que ele produzia, que era uma maneira de medir a qualidade daquele ferro fundido. Então, a gente vai discutir alguns aspectos, inclusive o que a gente considera uma decisão equivocada, o uso da lenha, e que a gente espera, então, iluminar o processo de pensamento desse sujeito. Será que a gente pode afirmar que é uma decisão equivocada, né? Então, vamos contextualizar um pouquinho. Então, o ferro no século XIX, né? A população mundial cresceu de 1 bilhão para 1,7 bilhões de pessoas ao longo do século XIX. A produção de ferro aumentou de 1 milhão de toneladas por ano em 1800 para 25 milhões de toneladas em 1900. Aumentou 25 vezes, ou seja, uma taxa de crescimento anual de 3% ao longo do século XIX. Na primeira metade, o que cresceu foi aplicações de ferro fundido. Então, objetos domésticos que nem dá para se ver muito bem, se vocês puderem visitar a nova montagem do Museu do Ipiranga, vocês vão ver várias coisas de ferro fundido do início do século XIX que tem lá, ferro de passar roupa, várias coisas assim, objetos domésticos. E também caldeiras e máquinas, né? E a gente vê lá em cima, aqui nesse slide, uma imagem do grande símbolo da primeira metade do século XIX, que é o Crystal Palace, a primeira exposição mundial, primeira exposição internacional em Londres, em 1851. Esse prédio é construído de ferro fundido e de vidro. Acontece que, nesse momento, né, no século XIX, a ferrovia cresce enormemente. E a ferrovia pede trilhos
trilhos que são de ferro forjado, ferro laminado. Então, é um outro tipo de produto, né, que cresce enormemente na segunda metade para produzir trilhos, pontes, estruturas, e vai gerar o grande símbolo da segunda metade do século XIX, que é a Torre Eiffel, feita com ferro forjado naquela época. Só para diferenciar, só para ver a microestrutura, porque é com isso que eu trabalho. Então, aqui do lado esquerdo, vocês estão vendo a microestrutura do ferro fundido. É isso que sai de dentro do alto forno. É um ferro líquido que contém 4% de carbono, que quando solidifica, esses veios pretos que vocês estão vendo na imagem do lado esquerdo, são veios de grafita. E isso preenche, esse líquido preenche muito bem as formas, né? E, portanto, você consegue fazer belas peças fundidas. Mas esse material, ele é frágil. O ferro fundido, você dá uma martelada nele mais forte, ele quebra. Já o ferro forjado, que é o que você pode ver do lado direito, né? O ferro batido, o ferro maleável, ele sai sólido depois do refino. Depois de remover esse carbono todo que ele tem aqui, ele fica dúctil, né? Mas agora ele é sólido até 1550 graus, ele tem alta resistência, mas ele é bastante dúctil. Então, são os dois produtos da época. O Crystal Palace foi feito com o ferro fundido, esse material do lado esquerdo, e a Torre Eiffel foi feita com esse material do lado direito, inclusive com essa sujeira toda que vocês estão vendo aí, que não existe mais, né? Essa sujeira toda são as inclusões de escória que ficavam dentro do ferro forjado naquele momento, mas hoje os aços modernos são limpíssimos. Essa imagem seria totalmente branca se eu olhasse um ferro atual. Muito bem. Os três processos usados no mundo no início do século XIX, então, eram a redução direta, que era uma coisa intermitente, operava de 4 a 8 horas, produzia 40 quilos de ferro batido, diretamente do minério, não passava pelo estado líquido. Ou então, a redução indireta, porque tinha duas etapas. Primeiro, no alto forno, que era uma operação contínua, dia e noite, meses a fio, produzindo 1 tonelada de ferro fundido por dia, em fornos de 12 a 8 metros de altura, por isso é chamado de alto forno, e aí pegava esse ferro líquido, solidificava e passava no refino, que era uma operação intermitente, que refunde o ferro fundido, sopra ar, que queima o carbono, solidifica e produz o ferro batido. Ipanema construiu um processo estiriano em 1880 e esse é o forno, uma imagem daquele forno de Ipanema. Bom, o iluminismo em Portugal, então, ele traz essa questão, a crise da produção mineira brasileira, né? O fim do ouro brasileiro, era acreditado naquele momento ao fato de que acabou o ouro de aluvião. Mas se a gente entrasse, começasse a cavucar na rocha bruta, né, a gente seria capaz de encontrar mais ouro em Minas Gerais. Mas para isso precisava de ferro, e era um problema, o ferro chegava muito caro em Minas Gerais. Então, para enfrentar isso, então veio toda essa história de vamos mudar a Universidade de Coimbra, vamos introduzir a filosofia natural, vamos contratar um professor de química na Itália, que é o Domingos Vandelli, que vai ter uma enorme influência nos seus alunos. Os seus alunos vão querer estudar metalurgia, então o Zé Álvares Maciel vai para Birmingham, na Inglaterra, que é a capital do ferro naquele momento. O Zé Bonifácio e o Manuel Câmara, depois de estudar em Coimbra com o Vandelli, viaja para a França, Saxônia, Áustria, Itália, Suécia, para estudar mineralogia e metalurgia. O governo contrata um estudo de um outro estudante de Coimbra que estudou com o Vandelli e que diz que, olha, precisa ter alto forno em Minas Gerais. E aí, aquilo que eu já comentei com vocês, a criação da cadeira de metalurgia. Então, vem aqui o programa do curso de metalurgia, né? O texto do Zé Bonifácio. A metalurgia
com todos os seus pertences da criação de máquina, levadas de água, açudes, edifícios e etc., requer 1 ano por inteiro, às vezes mais, como se costuma praticar constantemente nas academias da Europa. Então, é a opção pelo alto forno, né? Os treinamentos recebidos na Alemanha por Bonifácio Câmara confirmavam que o alto forno era a tecnologia que estava permitindo a expansão da produção de ferro na Inglaterra, na Suécia, na Rússia, na Alemanha e na França no início do século XIX. O alto forno exigia operação contínua. Estou enfatizando isso porque era muito difícil operar. Né? Era 24 horas por dia, precisava de ficar gente lá carregando o alto forno, alimentando o alto forno lá por cima. Né? Os fornos do Japão, do sul da França, os fornos espanhóis e africanos da época eram de redução direta, aqueles fornos descontínuos que não produziam ferro líquido, não produziam ferro gusa. Apesar disso, o pessoal falava da fundição. Eles então diziam, mesmo no sul da França, mesmo os espanhóis, mesmo os africanos, eles falavam, vamos fundir ferro. Mas não era derreter ferro, era produzir no estado sólido. Quem produzia no estado líquido era o alto forno. Né? E até hoje é assim. Hoje, no mundo, se produz 1,5 bilhões de toneladas de aço por ano, passando a enorme maioria, pelo menos 80%, passa por dentro desses altos fornos. Então, o formato do alto forno não mudou desde daquele tempo. Ele tem esse formato que vocês estão vendo aí do lado direito, e essas camadas, né, que vocês estão vendo, faixinhas amarelas e pretas, o carvão e o minério. Carvão e o minério. Na verdade, é minério mais fundente, né? Naquelas camadas amarelas que vocês estão vendo. E lá embaixo sopra ar. Então, o ar queima o carbono, lá embaixo, forma CO, o CO sobe pela carga e vai transformando o óxido de ferro, que normalmente é uma hematita, vocês estão vendo aqui em cima, Fe2O3, o CO reage, transforma em magnetita, Fe3O4, conforme vai baixando, reduz mais e transforma em wustita, que é FeO, e, por fim, chegamos no ferro puro. E esse ferro puro reage com o CO e com a grafita que está lá, né, com o carbono que está lá, e o ferro absorve carbono e baixa o ponto de fusão. Então, o ferro que puro só funde a 1.600 graus, arredondando, o ferro fundido, ou ferro com 4% de carbono, vai fundir a 1.100 graus. E esse forno chegava a 1.100 graus, então esse ferro ficava líquido. Isso é a operação do alto forno. Foi isso. Então, o Varnhagen fez isso, certo? Operou desse jeitinho. Ficava jogando lá em cima, 8 metros de altura, ficava jogando uma carga de carvão, uma carga de minério, uma carga de carvão, uma carga de minério. Como vocês viram naquela tabela, 15 vezes por dia, 19 vezes por dia. O governo português, antes do Varnhagen vir para o Brasil, o governo português investiu lá em Portugal, certo? Então, em Foz d'Auge, existe até hoje essas ruínas, né? O governo contratou um inglês para reformar e depois contratou esses alemães para operar. O Eschwege chega com 25 anos, ele tinha estudado metalurgia em Marburg, na Alemanha, e o Varnhagen chega com 20 anos, ele tinha trabalhado num alto forno lá na regiãozinha da Alemanha que ele morava. Eles tiveram dificuldades em Portugal, técnicas e políticas. Né? Isso aqui é 1802. Em 1808, a corte vem para o Rio de Janeiro. Abre os portos, funda o Banco do Brasil, uma fábrica de pólvora no Rio de Janeiro e os 3 projetos siderúrgicos que eu já comentei. Né? Então, além daqueles altos fornos que eu já falei, várias forjas são iniciadas pela iniciativa privada em Minas Gerais. Giral, São José, Gongo Soco, etc. Eu tive a oportunidade de visitar o Giral em setembro agora desse ano, 2 meses atrás, e coletar amostras de escória que nós estamos estudando
nós temos um projeto de estudar os escoriais de Minas Gerais para ver todos os lugares em que se produziu ferro em Minas Gerais. E, é claro, tinha algumas fundições usando ferro fundido importado, e no Rio de Janeiro, na Bahia e em Recife, produzindo peças fundidas, né, com esse ferro importado, e aquele monte de tendas de ferreiro espalhadas por todo o Brasil, trabalhando com ferro importado. Então, existia uma siderurgia no Brasil nesse momento, né? Ipanema, então, dá para ver aqui São Paulo, a mancha urbana de São Paulo, Sorocaba, ali um pouco mais para o oeste, e Ipanema, aquela mancha vermelha, a verde que vocês estão vendo, é a Floresta Nacional de Ipanema, e dentro dela as ruínas dos fornos de fusão e várias outras coisas lá da fábrica de ferro de Ipanema. Então, entre 1814 e 1817, o Varnhagen construiu esses dois fornos, a gente chama de altos fornos gêmeos, para produzir ferro gusa, e oficinas de refino para produzir barras de ferro. Tá? Então, eu já descrevi como é que isso aqui é feito, podemos seguir em frente. E vamos ao detalhe. Então, quando você pega o livro do Eschwege, o Pluto Brasiliensis, que já está traduzido desde 1950, está traduzido para o português, e você chega nessa hora, puta, vira uma pedreira, né? Porque você vai ler essas coisas. Olha o que está escrito lá. Na terça-feira, dia 3 de novembro de 18, adicionou-se em cada carga 2 cestos de carvão e 2 de cavacos. Como, com essa modificação, a fusão seguisse em marcha irregular, voltou-se na quinta-feira ao sistema anterior, isto é, 3 cestos de cavaco e 1 cesto de carvão, em cada carga, né? Em cada carga, ele vinha usando 2 e 2 e passou a usar 3 e 1. Para me convencer do efeito oriundo da alteração da proporção entre lenha e carvão, voltei no sábado a carregar 2 cestos de cavaco e 2 cestos de carvão. Obtive ferro branco, de fratura cristalina, a escória vitrificada, transparente e pardacenta. Era tão fluida que corria mesmo sobre a dame. Então, vamos lá. Obtive ferro branco. Ele está analisando a qualidade do produto dele. A cor da fratura era uma medida da qualidade, certo? Então, ele está mudando o processo e avaliando o que acontece com o produto, né? Então, isso aqui é método científico ou é tentativa e erro, certo? E então, na 9ª semana, ele fala, na terça-feira, a carga de combustível foi modificada. Está vendo esse quadradinho vermelho que eu pus aí, em cima desse ponto de exclamação ao contrário? É a marca dele dizendo, naquele momento, eu passei de 2,2 para 3,1. 3 cestos de cavaco e 1 cesto de carvão. O número de cargas, por essa razão, aumentou. Quer dizer, o número de carga não é uma coisa que ele decide. Ele vai medindo lá em cima, ele joga a carga e o carvão é queimado, a carga desce. Então, quando a carga desce um certo tanto lá que ele definiu, ele é obrigado a colocar mais uma carga. Então, quando ele modificou para 3 cestos de cavaco e 1 de carvão, o número de cargas aumenta. Então, olha só, domingo, 15 cargas. Segunda, 15 cargas. Terça, 15 cargas. Quarta-feira, depois da adição da mudança para 3 cestos de cavaco e 1 de carvão, aumentou para 19 cargas. Ele está tendo que colocar mais cargas lá. E aí ficou 19, 20, 23, 19 a cada dia. Então, esse é um novo argumento que ele usa nessa discussão. O número de cargas por dia. E lá, no final das 10 semanas, ele conclui. Com 3 partes de carvão e uma de cavaco e uma parte de carvão, a fusão sempre se fez regularmente. Melhor seria se fosse só com lenha. Apenas com o auxílio do carvão local, dificilmente se conseguirá uma fusão.
Essa é a frase dele. Então, com base nisso, quando ele, né, isso aqui é janeiro de 19. Quando ele retoma em maio de 19, ele fala: eu só vou usar a proporção 3:1, baseado nessa frase. A fusão sempre se fez regularmente. Nós não sabemos o que isso significa, né? O que é a fusão sempre se fez regularmente? Infelizmente, hoje a gente não sabe interpretar. E aí, como eu já disse para vocês, na segunda fase, né, de maio a dezembro, ele não entra em detalhes, ele só apresenta essa tabela, ou pelo menos o Estveg, quando publica, só publica essa tabela. E aqui, então, dentre outras coisas, vocês estão vendo a cor do gusa, né? Cinzento claro, meio preto, branco, cinzento claro, meio branco, dito. Dito é idêntico, né? Meio branco, etc. Certo? Então, dá para ver que predomina aqui o tal do cinzento claro. Na tradução que o Murta fez em 1900 e esqueci a data, 45 ou 50. Tá? Não é a tradução certa, cinzento claro, nós vamos ver isso. Mas vamos ver, o que ele anotou, o que são essas colunas todas que tem aqui? É o número de cargas do alto-forno na semana, o número de cestas de lenha na semana, sempre numa proporção 3:1, porque ele anota o número de lenha, cesto de carvão, a massa de minério mais fundente na semana, né? Quantas arrobas de minério mais fundente ele adicionou? Qual a proporção da carga? Todas essas colunas aqui, tá vendo? Minério, diorito, cal, escória de refino e areia, era a proporção que ele ia colocando a cada semana, e ele ia mudando a cada semana. Isso são as variáveis da carga. E aí ele olha a variável do produto dele, né? O número de corridas de gusa, que tem a ver com a massa de gusa de ferro fundido que ele produziu por semana, na média 950 quilos por dia. Ele analisa a cor da fratura do gusa, que eu já comentei, e ele analisa a qualidade da escória, se ela era vitrificada e fluida ou se ela era curta e dura, certo? Então, olha o que ele faz, né? Isso é um engenheiro trabalhando em 1819. Muito bem, os resultados não foram os esperados. Ele queria um ferro com fratura cinzenta, que é o que a gente associa à presença de grafita formada na solidificação, aquela imagem que eu já mostrei. Mas ele obtinha, na maior parte das vezes, a tal da fratura mesclada, meio cinzenta, meio branca. Ele gostaria de ter o material totalmente cinzento, como vocês estão vendo aqui, e não manchado. Isso aqui é o que os alemães, na época, chamavam de halbirt, e que, em francês, era trutado. Olha a imagem que vocês estão vendo. Os franceses chamavam essa cor da fratura de fratura trutada, porque era um fundo branco com manchas pretas, né? E, na maior parte das semanas, obteve isso. E essa região branca aqui é uma região muito frágil e preenche mal. O líquido, quando ele está assim, preenche mal a forma. Então, não dá uma boa qualidade. Quando eu tenho um ferro fundido com fratura mesclada, não é o que ele queria. Ele queria totalmente cinzento, totalmente dessa cor, que essa cor mais escura que vocês estão vendo aqui estivesse no material inteiro. A outra coisa é a relação fundente-minério, né? Então, dá para ver ali pelas contas, pelos números que ele oferece, né? A gente consegue fazer umas contas, né? E concluir que ele está usando mais ou menos uma proporção de 1:1, minério para fundente. Isso é uma quantidade enorme, não precisa disso. Não precisa tanto fundente. Hoje em dia, é 10% da carga que é de fundente. Mas era o padrão da época, certo?
Então, mesmo o Rassenfratz, aquele francês, mostra números semelhantes aos usados pelo Varnhagen. Então, a gente não pode criticar o Varnhagen por isso, porque ele estava usando o que era a prática da época. Hoje, a gente olha e fala, mas por quê? Bom, era o que eles usavam e temos explicações, mas não cabe aqui a gente entrar. Agora, essa história de misturar lenha com carvão, este é um problema, né? Por que que ele faz isso? Então, a gente, com base naqueles dados, eu posso até tirar coisas hoje em dia, né? A quantidade de carvão por quilo de gusa. Então, se eu fizer uma relação entre, assim, bom, na lenha ele está colocando 3 cestos de lenha, mas essa lenha lá dentro vai virar carvão. Então, fazendo umas hipóteses, eu consigo calcular e perceber que ele estava carregando, então, 2 quilos de carvão por quilo de gusa. Hoje, nós temos altos fornos a carvão vegetal. O Brasil é o maior produtor mundial de ferro-gusa com carvão vegetal. E o consumo é da ordem de 0,65 quilos de carvão por quilo de gusa. Então, ele estava gastando muito carvão. Por quê? Porque essa lenha baixava a temperatura dentro do forno. A gente sabe hoje que quando a temperatura baixa, o ferro fundido não consegue absorver silício da carga. E não tendo silício, vai dar isso aqui. Essa microestrutura trutada, né, mesclada, como a gente chama hoje, é o resultado da baixa temperatura de operação causada pelo uso da lenha. Certo? Então, hoje a gente consegue interpretar o que estava acontecendo com o Varnhagen. Mas ele não sabia disso ainda. Essa história do silício e da necessidade de ter silício no ferro-gusa é uma coisa que fica clara um pouquinho depois. Mas o Varnhagen e o Eschwege vieram da Alemanha em 1802. Então, eles não pegaram essa evolução, né? Os dois autores mais importantes da época, o Rassenfratz e o alemão Karsten, são muito claros em dizer que só se usava carvão. O Rassenfratz escreve no livro dele, em 1812, um grande número de metalurgistas tentou fundir minérios somente com madeira, ou com madeira misturada com carvão. Então, o que esses alemães estavam fazendo não era absurdo, né? Um grande número tentou. Apesar dos resultados obtidos nesses testes, continua-se a utilizar carvão vegetal sozinho e sem mistura, certo? Então, se sabia que não devia usar, né? E é isso, o poder calorífico da lenha é 4.000, hoje em dia a gente fala, né? 4.500 quilocalorias por quilo, muito menor do que o poder calorífico da lenha, que é 7.000 quilocalorias por quilo. O Zé Bonifácio, quando visitou Ipanema em 1820, ele falou: observou-se nessa segunda campanha que, quando a proporção do carvão era maior do que a dos cavacos, o ferro era mais macio e menos quebradiço, e as cargas não se precipitavam com tanta rapidez. E assim devia acontecer, segundo a teoria e as regras da arte. O Zé Bonifácio é metido pra caramba, certo? Quer dizer, esse cara, né, ele estudou metalurgia e ele vem e tem essa opinião. Ele confirma que com mais carvão as cargas não se precipitavam com tanta rapidez. Ou seja, o número de cargas era menor. Mas ele dizia, o ferro-gusa era nesse caso ficava menos quebradiço. Mas peraí, como assim o Zé Bonifácio fala que quando trabalhou na segunda campanha com proporção menor de lenha sobre carvão, ficou melhor? Ué, o Varnhagen não falou que usou 3:1 em toda a segunda campanha? O que pode ter acontecido? Bom, qual terá sido o papel daquele sueco nessa história, né? Ele foi dos poucos suecos que continuaram com Varnhagen desde 1814. O Varnhagen o demitiu logo no final da campanha, dezembro de 19. O Bonifácio pode ter encontrado com ele em São Paulo.
antes do Bonifácio ir para Ipanema em abril. O Zé Bonifácio fala: a fábrica nova foi construída por Hultgren, debaixo da direção de Varnhagen. Então, o Bonifácio sabia que o papel do Hultgren tinha sido muito importante. E ele menciona que, dentre os erros cometidos pelo Varnhagen, foi ter demitido o mestre de máquinas, que é o Hultgren. Então, vários comentários sugerem a ideia de que o Bonifácio recebeu informação privilegiada do Hultgren sobre as campanhas, diferente daquilo que o Varnhagen descreve, né? E o Bonifácio ainda fala: o administrador substituiu as cabeças de cepas que a fábrica usa em Foz d'Auge pelo método dos cavacos, né? As cepas são melhores que os cavacos por ser a cepa mais compacta. Cepa era o que era usado lá em Portugal, certo? Fábrica de Foz d'Auge é lá em Portugal. Então ele fala: bom, o Varnhagen, em vez de usar a cepa, que era o que existia lá em Portugal, ele substituiu pelo cavaco. E a cepa é melhor do que o cavaco. É menos inflamável, mais rica em carbono, e por isso não deve precipitar as cargas tão rapidamente. Com o cavaco, deve haver uma outra proporção com o carvão, se quiser obter fundição regular. E ferro gusa ou ferro cru, menos branco, mais macio, menos quebradiço e, portanto, capaz de obras de ferro coado. Interessante é que o Bonifácio não chega a ser contra o uso de cavaco. Ele fala a proporção devia ser outra, mas ele não fala devia ter usado só carvão. A gente não sabe o que o Hultgren pensava sobre essa história de misturar lenha com carvão. A gente sabe que, em 1825, uma revista sueca publicou um artigo exatamente sobre o alto-forno de Hagelsrum, onde o Hultgren tinha trabalhado antes de vir para o Brasil. E esse artigo reportava que só se usava carvão, minério e calcário na carga do alto-forno. Portanto, logo depois do Hultgren ter saído, eles operavam só com carvão. E, na verdade, na Suécia, se operava basicamente só com carvão. Fazia-se experimentos diferentes. Então, a mesma revista, em 1850, comenta experimentos com mistura lenha mais carvão, mas informa: os experimentos foram descontinuados. Essa história de usar lenha ficava lá, né, o tempo inteiro reaparecendo. É óbvio, né? Quer dizer, porra, se lá está quente, por que eu não... lá dentro a lenha vai virar carvão. Então, para que eu preciso ficar gastando dinheiro para produzir carvão? Eu podia colocar só lenha lá em cima. A lógica faz algum sentido, né? Essa ideia de usar. O Eschwege, ele comenta, logo depois desses comentários do Varnhagen, né, de tudo que ele copia das cartas do Varnhagen, o Eschwege fala: observação, não recebi do meu amigo Varnhagen nenhum esclarecimento complementar sobre a sua recusa de fundir somente com lenha. Parece, como se verifica pela tabela, que ele não fez sequer uma única experiência nesse sentido. Quer dizer, o Eschwege, ele trabalharia com 100% de lenha. Na verdade, lá em Portugal, ele já fez isso, né? Olha só o que o Eschwege escreveu, publicou, né, em 1812. Para comprovar o que eu tenho exposto, quero referir em breve aos experimentos e ensaios que se fizeram na fábrica de ferro de Figueiró dos Vinhos, quer dizer, quando eles estavam juntos em Portugal. Eschwege e Varnhagen juntos em Portugal. No princípio, procurou-se fundir ferro do mesmo modo que usam todas as fábricas até agora conhecidas, quero dizer, com carvão. Verdade é que eram qualidades de carvão, como a cepa e o sobreiro, de que certamente ainda nenhum metalurgista prático alemão usou. Ele está dizendo: o carvão de Portugal é outro, e então deve ser isso.
O resultado dos ensaios também mostrou que essas qualidades de carvão não serviam para o método ordinário de fundir ferro nas fornaças altas, quer dizer, nos altos fornos, e que não se podia efetuar uma boa fusão dos minerais. Mas quem podia saber isso a priori? Não se prosseguiu nesse método, fizeram-se outras fundições com cepa crua, não carbonizada, e assim efetuou-se a fusão. Não se pode negar que na construção do forno houve grandes mudanças, assim como a mistura do mineral. Uma coisa que poucos explicaram é que, com a mesma mistura de diferentes minas e com a mesma proporção de combustível, se produzem diferentes qualidades de ferro. Então, era difícil, né? E o ferro ficava mudando, eles não conseguiram fazer um bom ferro lá em Foz d'Auge, foram criticados. Tinha gente que aparecia lá e falava: por que vocês não voltam a fazer como sempre se fez, em vez de ficar inventando? Tinha portugueses que falaram isso para eles lá. Então, o Varnhagen nem tentou. No outro extremo, né? O Varnhagen veio para o Brasil, era outra lenha, né? Mas ele nem tentou usar só carvão. A descrição das duas campanhas mostra que ele nem tentou. Isso desconsiderou que o carvão no Brasil, de peroba e outras árvores, era diferente do carvão de urze e de sobreiro usado em Portugal. Por que ele fez isso? Seria uma deferência para o Eschwege, né? Será que é uma... Eu não tenho... eu aprendi a fazer assim com o meu chefe Eschwege. No Brasil, eu não vou mudar. No entanto, o simples fato de que ele construiu e operou o alto-forno já tinha exigido que ele se explicasse em carta. Porque o Eschwege, o chefe dele, dizia: alto-forno do Brasil não se justifica. Não há demanda na região acessível por estrada. Então, ele falava: produzir 300 toneladas por ano, 1 tonelada por dia, né? Não tem demanda local, o Eschwege dizia. Mas o Varnhagen falava: não, existe uma demanda aqui, tem toda uma demanda por moendas de cana, né? O São Paulo, o café não chegou ainda, né? No interior de São Paulo. São Paulo está produzindo cana nesse momento, produzindo açúcar. E açúcar estava em plena mudança tecnológica de moendas de madeira para moendas de ferro. Então, ele achava que se justificava. Então, por que tomar uma decisão tão diferente, né? Bom, o Eschwege não conseguiu operar o alto-forno de Foz d'Auge e atribuiu isso ao carvão. Ele não deu nenhuma teoria, né, que explicasse por que ele quis usar só lenha. Simplesmente, ele experimentou só lenha e pareceu que ficou melhor. Falta de experiência, Eschwege e Varnhagen tinham trabalhado pouco tempo com alto-forno na Alemanha. O alto-forno de Portugal, Foz d'Auge, nunca operou continuamente. Portugueses criticaram a competência de Eschwege e Varnhagen em Portugal. Será que foi oportunismo? Tinha falta de carvão. Era difícil ter um fornecimento regular de carvão. Uma solução era usar lenha, né? Ou era custo. Usar lenha baixava o custo. Mas eles não falaram isso. Por que não seriam justificativas aceitáveis? Nenhum dos dois usou essas explicações. Simplesmente usaram lenha. Bonifácio dizia que ficou frustrado quando recebeu Eschwege e Varnhagen para trabalhar no alto-forno em Portugal, porque ele esperava receber operários e recebeu barões. Ele falou isso, né? O Eschwege era um barão, era um von Eschwege. Mas, naquele momento, operários não saberiam interpretar os resultados da operação e encontrar melhores soluções. Por onde que andava a ciência naquele momento, né? O Rosenfratz tinha escrito, lá em 1799, nos últimos anos, os progressos da química na França foram rápidos, o que a levou do estado de uma ciência absolutamente hipotética a uma ciência direta e positiva.
Isso se deve a numerosas descobertas dos sábios franceses, a sua ligação com os geômetras, os matemáticos, na verdade, né? Mas ele chamava de geômetras, a exatidão dos seus experimentos, a introdução de pesos e medidas e a analogia que o célebre e infeliz Lavoisier, que tinha sido decapitado 10 anos antes, realizou entre uma equação e um experimento de química. Então, é isso que está acontecendo. Em 1799, ainda não existia a equação química. Ele só está dizendo que o Lavoisier estava pensando nessa relação entre um experimento de química e uma equação. Os livros do século XVIII tinham dado um grande passo ao reconhecer a importância das técnicas, né? As técnicas deixavam de ser um assunto de pessoas de segunda ordem, né? E aí os enciclopedistas foram às fábricas para descrever as técnicas, listavam as características e práticas nas diferentes áreas famosas pela produção de ferro. Mas era descritivo, certo? E essa história, então, tinha limites. Um espanhol, o Andrés del Rio, que foi contemporâneo do Bonifácio em Freiberg, onde o Bonifácio estudou metalurgia, né? O Andrés del Rio escreveu em 1810. Quando eu fui comissionado para estabelecer a ferreria de Coalcumán, no México, eu achei-me com sorte por ter em mãos a obra moderna, elegante e magistral de Lapeyrouse, resultado de 10 anos de observação de muitas fábricas pela Europa. Entretanto, seu tom cheio de certeza de nada serve em matérias que a cada dia têm progressos. O melhor que se pode dizer é: repete meus experimentos, e se não saírem bem, faça variações, conforme princípios de alguma teoria sã. Então, aqui está o método científico, certo? Isso é o método científico. Se for preciso, varie conforme princípios de alguma teoria sã. Precisa ter hipótese e não mudar simplesmente, né? Porque, bom, tem que mudar alguma coisa. Mas sou eu falando 200 anos depois, né? Eu criticando o pobre do Varnhagen 200 anos depois. A química estava chegando. O desenvolvimento da análise química, do conceito dos equivalentes químicos no século XVIII, foi fundamental. A descoberta de que existia um elemento químico chamado oxigênio ocorreu por volta de 1775, então 35 anos antes do Varnhagen estar operando. Mas o Varnhagen não usa a palavra oxigênio nas suas 12 páginas das cartas, e nem o Eschwege usou em todo o seu livro. Então, o Eschwege não conhecia a palavra oxigênio, que era uma coisa super importante, né? O minério tinha oxigênio. Ele estava soprando ar que tem oxigênio, né? Mas desvios aconteciam nas melhores famílias. O próprio Lavoisier, junto com o monge e o Rassenfratz, diziam que o ferro fundido continha ferro e oxigênio. Porque, pensa bem, olha a lógica dos caras, né? Eu saio do minério, produzo uma coisa intermediária e vou para o ferro puro. Então, se o minério tem oxigênio, ele analisou, ele cometeu um erro de análise química e concluiu que o ferro fundido tinha oxigênio. Então, isso foi um erro, demorou para eles aceitarem isso. Os alemães não, refizeram as análises químicas e falaram: não, ferro fundido não tem oxigênio, né? O Karsten, que a gente já citou aqui. E, naquela época, ainda não havia essa noção das reações químicas, né? Que a gente usa hoje. Como é que eu descrevo a produção do ferro hoje? Eu digo que Fe2O3 mais 3 monóxido de carbono dão 2 ferro mais 3 CO2. Essa representação não existia naquele momento.
Um autor francês, que tem artigos muito interessantes sobre a tecnologia dessa época, comentou em 2008 que a suposição errada de que o ferro branco continha oxigênio não impediu os franceses de continuar acertando a transformação do ferro branco em ferro batido. Certo? Então, o fato de estar errando não atrapalhou, né? Mas ele fala, atrapalhou o avanço da tecnologia na França. A ciência da época, portanto, não ajudaria o Van Hagen a concluir que era melhor trabalhar só com carvão. Só o advento da termodinâmica química poderia fazer isso, com base no Carnot, Clausius e Gibbs, a partir de 1870, ou seja, 50 anos depois. E depois do Van Hagen? O pessoal continuou usando lenha verde em Ipanema, pelo menos até 1845. Agora a proporção mudou. A proporção de lenha para carvão era 2:1 em 1841. Só com o diretor Mursa, que assumiu em 1865 e tinha estudado em Freiberg, e o Mursa ficou lá até 1890, abandonou o uso da lenha no alto-forno e usou só carvão. O Pandiá Calógeras, que estudou engenharia de Minas em Ouro Preto em 1890, afirmou que o ferro gusa de Ipanema era problemático, porque tinha um alto teor de titânio. Né? O Van Hagen decidiu sair de Ipanema em 1821. Quando Dom João VI avisou que ele ia voltar para Portugal, o Van Hagen não tinha certeza que as coisas aqui no Brasil iam garantir a aposentadoria dele. Que novidade, né? E voltou junto com o João VI para garantir. Ó, eu sou empregado do governo português, vou voltar para Portugal. O Eschwege também voltou. A direção de Ipanema foi passada a Rufino Felizardo, um cara importante, um engenheiro militar que faz a primeira planta de São Paulo, o primeiro mapa da cidade de São Paulo foi feita por esse cara. A gente não sabe a prática de fusão que ele usou. A gente tem que reolhar as pastas do Arquivo Público do Estado de São Paulo para ver se tem alguma informação sobre isso. O sueco Hultgren foi recontratado pelo Rufino logo depois, e lá ficou até 1830, até morrer. O conhecimento acumulado naqueles experimentos, né, infelizmente, não teve oportunidade de se disseminar. Nenhum outro alto-forno operou no Brasil até 1890, quando foi construído um em Itabirito, diferente do México, onde, no século XIX, pelo menos 4 altos fornos foram operados por lá. O livro do Eschwege só foi publicado na Alemanha, a tradução só apareceu em 1945. A Memória do Bonifácio, tão interessante, só foi publicada em 1920, na reedição do livro História Geral do Brasil, escrita pelo filho do Van Hagen, o mais famoso historiador brasileiro do século XIX, Francisco Van Hagen. Então, o acervo de informações que a gente tem em Ipanema é muito rico. Ele tem permitido investigar as técnicas metalúrgicas usadas ao longo do século XIX. Então, isso é um exercício de história da técnica muito bom. E a gente tem aplicado técnicas de caracterização microestrutural em objetos fabricados em Ipanema, o que nos deve permitir identificar a assinatura química daquele lugar, com base na proporção vanádio-titânio nos carbonetos presentes em objetos fabricados em Ipanema em diferentes momentos históricos. Então, eu tenho aqui uma imagem de um trabalho de formatura de um aluno nosso, na Poli, o Murilo Velar de Andrade, mostrando esses quadradinhos escuros que vocês estão vendo, são os carbonetos que estão lá, dentro do ferro fundido. E a gente, então, é capaz de analisar isso no microscópio eletrônico de varredura, e eu encontro picos de titânio e de vanádio. São carbonetos de titânio e vanádio com 49% de titânio e 46% de vanádio. Essa investigação continua no trabalho numa iniciação científica de um aluno nosso, do Lucas Pedroso, que vai analisar vários objetos do século XIX, alguns feitos em Ipanema em diferentes momentos, outros usados em São Paulo no século XIX, em grades do século XIX, e vamos ver o que a gente consegue concluir, certo? Então, eu agradeço a vocês, né,
a Sociedade Arqueometalúrgica Garotos de Ipanema e as Minas do Brasil, nossa brincadeirinha, agradece a atenção de vocês nesse dia de hoje. Muito obrigado. E falei em 1h10. Muito obrigado, professor Fernando Landgraf, por sua magnífica exposição desses primórdios da siderurgia. Primeiro, vamos verificar se há perguntas. Houve uma pergunta inicial, antes mesmo do seu início, uma curiosidade do Carlos de Oliveira Júnior, que você também já adiantou um pouco a resposta à pergunta dele. Ele quer saber se há novidades sobre a busca da moenda. Não há. Não sabemos quem foi que pode ter pegado essa moeda. Não sabemos. Certo. Houve aqui um pedido, porque alguém perdeu alguns slides, mas eu posso também já adiantar que, após a edição desta palestra pelo IEA, ela vai aparecer gravada no YouTube com os respectivos slides, e estará, então, à disposição para quem teve problemas durante a apresentação. Não entraram mais perguntas, Fernando, mas eu tenho algumas dúvidas. Primeiro, uma curiosidade: como é que o Pandiar Calógeras soube daquela presença de titânio no material de Ipanema? O minério foi analisado na Escola de Minas de Ouro Preto. Os alunos de Ouro Preto visitavam Ipanema todo ano e levavam, né, amostras, etc. E nessas, o Laboratório de Análises Químicas da Escola de Minas analisou e identificou a presença de titânio. E isso levou, como era conhecido que quando o minério é muito rico em titânio, o que não é o caso, só tem 3% de titânio nesse minério, mas quando ele é muito rico em titânio, de fato é difícil de operar o alto forno. Mas não é o caso aqui. O Calógeras queria fechar a fábrica de Ipanema, né? Então ele usou todas as ferramentas que ele pôde para condená-la em 1895 e conseguiu, né? O Congresso Brasileiro fechou Ipanema em 1895. Não estou te ouvindo, Gildo. Sim, você também poderia comentar algo sobre essa permanência solitária de Ipanema na siderurgia do tempo do Império até o início da República, porque se, apesar desses percalços, esta fábrica produziu tantos artefatos, talvez corrigindo aquelas tentativas do Van Hagen, o que significou Ipanema na história da metalurgia brasileira? Tá, você fez várias perguntas, né? Então, como é que eu interpreto isso? Primeiro, o Brasil tem no século XIX, tinha essa vocação caranguejeira, né, de viver nas costas do Brasil, né? E essa situação tornava difícil você concorrer com o preço do ferro que chegava importado em todos os portos brasileiros, né? Então, a concorrência do ferro importado era muito forte no Rio de Janeiro, na Bahia, em Pernambuco. Então, existiam fundições por lá, né? Mas com ferro importado. Bom, mas e Minas Gerais? Minas Gerais estava longe das costas do Brasil, então, e tinha uma demanda de ferro importante. Começa com a mineração e vai para a agricultura, né?
Minas Gerais é o estado mais populoso do Brasil naquele momento, ou pelo menos na primeira metade, demandando ferro. Isso justifica, em Minas Gerais, o surgimento de muitas pequenas forjas, né? Forjas que produziam aí alguma coisa tipo 20 toneladas por ano, 30 toneladas por ano, atendendo o mercado local, né? Digamos, o minério de ferro se espalha pelo estado de Minas Gerais por uma longa região que era uma região muito habitada, né? Desde lá de Tiradentes até Diamantina, é onde tem minério de ferro, né? Ao longo do espinhaço, da cadeia do espinhaço. Então, Minas Gerais resolvia com pequenas forjas, produzindo localmente para atender a sua demanda. Então, né? Era complicado. Ipanema, como é que Ipanema sobrevive, né? Isso é um problema, porque Ipanema é combatida e apoiada ao longo de todo o século XX. Tem um debate logo ali naquele momento do fim da regência, né? 1840. Tem um debate no Senado brasileiro muito interessante e que repete assim argumentos que vão se repetir ao longo da história do Brasil, onde o Bernardo Vasconcelos, que é um conservador, ele falava: para que ter uma fábrica de ferro em Sorocaba se o ferro importado é mais barato? Essa fábrica só dá prejuízo. Nós temos que fechar essa fábrica. Isso é o que dizia o Bernardo Vasconcelos. E os liberais, né, que estavam naquele finalzinho da regência, os liberais tiveram lá um certo espaço, né? E os liberais falavam: não, nós precisamos disso. É verdade que os liberais incluíam o Tobias de Aguiar e o Feijó, que tinham fazendas em Sorocaba. Então, até que ponto tinha interesses também locais nessa história, certo? Mas, mesmo depois desse momento histórico, né, Ipanema chega a ser decretado o fechamento de Ipanema em 1860, um pouquinho antes da Guerra do Paraguai, e é retomado em 65, porque se defende... Tem essa questão estratégica, né? A questão estratégica também se repete. O Brasil, o exército brasileiro, precisa de uma fonte de ferro. Então, esse argumento é muito usado ao longo dos anos. Mas tem um certo momento, justamente no momento de maior brilho de Ipanema, 1860 a 1890, a Ipanema sai do Ministério do Exército e vai para o Ministério da Indústria e Comércio. Tinha outro nome, Agricultura, Indústria e Comércio. E, mesmo assim, continuou recebendo apoio e tal, mas sempre combatido. Então, a gente vai ver, em 1890, os donos de fundição na cidade de São Paulo reclamando de concorrência desleal de Ipanema. Então, essa história, né, do papel do Estado estava sendo discutida lá, e foi isso, os argumentos em favor de um papel do Estado, mesmo que Ipanema dê prejuízo, foi o que segurou Ipanema até 1895. Né? Aí Ipanema é fechada, e fica fechada até a Primeira Guerra Mundial. Aí o meu tio bisavô, o Venceslau Braz, presidente do Brasil, ele fala: não, mas peraí, agora está faltando ferro no Brasil. O que nós vamos fazer? Reabrir Ipanema. Mas não tinha mais cabimento. Quase o minério de ferro de Ipanema não era tanto quanto o pessoal imaginava. Então, foi uma história difícil que vai levar autores a falar, a ter críticas assim pesadíssimas. Tem um professor da Escola Politécnica do Rio de Janeiro que vai escrever um livro em 1920 e vai falar da triste experiência de Ipanema. Ele usa palavras mais fortes, inclusive. Então, é uma história interessante dentro da história do Brasil. Pois é, e com essas críticas, que envolvem principalmente o que você mencionou, da presença do Estado na economia e na criação da infraestrutura,
Nós vamos ter esse debate muitas vezes aí ao longo do século XX e ainda na atualidade. Mas a minha pergunta agora é: como é triste a falta de memória e do nosso patrimônio histórico da ciência e da técnica. E você tem feito também um trabalho para tentar recuperar esse patrimônio, mesmo na dificuldade de já ter desaparecido, inclusive uma moenda nessa De história, né? 6 toneladas. Como é que você vê essa falta de atenção para o nosso patrimônio histórico da técnica no Brasil? Bem, eu acho que tem vários lados essa situação. Tem o lado enfim, da nossa pobreza, né? Então, quer dizer, falta dinheiro, então passamos por um momento difícil no Ministério de Ciência e Tecnologia nos últimos anos, por exemplo, né? Mas esse sobe e desce dos recursos não é de hoje, né? Então, de um lado, eu acho que uma das coisas responsáveis é isso. Não tem dinheiro, então fica difícil. De outro, eu acho que essa cultura da preservação, ela tem crescido, Gildo. Eu acho que ela está crescendo. Um exemplo disso, a gente pode considerar que é uma sorte, mas existe uma preservação lá em Ipanema. Né? Quer dizer, houve investimentos tanto do governo quanto da iniciativa privada. Então, essa última grande reforma que houve em Ipanema em 2006 foi patrocinada por siderúrgicas, foi a Usiminas e outras siderúrgicas que patrocinaram uma grande recuperação de Ipanema. Isso é assim, né? Vai andando aos soquinhos, né? O sonho, claro, é a gente ter um local visitado, né? E ele, para nossa sorte, por ser a Floresta Nacional de Ipanema, ela atrai visitantes. Então tem um certo grau de visitação. As pessoas vão para fazer passeios na floresta, né? Mas aproveitam e visitam aquilo lá. Então, eu acho que está faltando, e tem sido feito esforço nessa direção, da gente melhorar a museologia do local, né? Então, oferecer mais informações para os visitantes. Está em discussão, mais uma vez, está em discussão uma certa, não é privatização, né? Mas a passagem, né? Esqueci a palavra certa agora, de que a iniciativa privada possa tocar Ipanema, a Flona Ipanema, certo? Porque é um problema, né? Quer dizer, a nossa legislação é terrível. Então, o pessoal lá da Flona de Ipanema não pode vender livros sobre Ipanema, que seria, por exemplo, seria uma fonte de renda, né? Ou vender seja lá o que for, porque é a maior complicação, né? Um organismo do governo vender qualquer coisa, nossa, né? Parece que vai ter vai acontecer um grande desastre, vai acontecer a Lava Jato vai passar por lá, sei lá, né? Então, nós temos que encontrar maneiras, né, de que seja mais factível, né, uma cooperação público-privada na administração desses bens, né? Eu acho que nossa, como chama? O Museu de Ciência e Tecnologia no Parque Dom Pedro? O Catavento. O Catavento é uma experiência nesse sentido, né? E de sucesso. Muita gente vai no Catavento, né? Então, eu acho que agora o Museu Paulista, essa nova montagem do Museu Paulista, está super bonito e mostra o trabalho, né? Então, não é mais apenas ver o quadro da independência do Brasil como imaginado pelo Pedro Américo, mas sim você vê coisas lá, né? O trabalho no século XIX, no século XX, os objetos que a gente usa, a história dos objetos domésticos, está super legal lá. Então, eu acho que estamos no caminho, viu, Gildo? A situação é ruim, mas está melhorando.
Muito bom. Então, com essas palavras esperançosas, que também eu subscrevo, vamos dar por encerrada essa conferência e agradecer mais uma vez, professor Fernando Landgraf. Muito obrigado, viu, pela oportunidade. E se alguém tiver notícia da Moenda, pelo amor de Deus, avise. É sério. Então, um bom dia a todos e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, professor.